SCP-666. Loja Espiritual. Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-666 deve ser armazenado em um cofre monitorado e fechado o tempo todo no sítio 73 nas montanhas tibetanas. Os guardas devem ser trocados semanalmente, devem passar por uma verificação de antecedentes antes de serem designados para seus postos e devem ser comprovadamente livres de dependência de drogas e álcool. SCP-666 deve ser acessado apenas por pessoal de classe D em procedimentos de teste aprovados ou por pesquisadores aprovados da Fundação com autorização de segurança de nível 4 ou superior. Pessoal não classe D que entrar em SCP-666, independentemente de ter revelado ou não um histórico anterior de vício, deve ser observado por um guarda o tempo todo. Se eles mostrarem qualquer sinal de serem afetados por SCP-666, eles devem ser removidos imediatamente. Descrição: SCP-666 é uma iurte tibetana de tamanho médio, feita de galhos de madeira amarrados e coberta de couro de iaque. O teto interno tem 2,44 m, 8 pés, de altura e a base da iurte tem 9,14 m, 30 pés. A cabana tem formato circular. O interior da iurte tem um piso de terra e parece ser tão bruto quanto o exterior para a maioria dos observadores. Os galhos que compõem a estrutura da iurte são envoltos em pele de coelho e amarrados com tiras de couro de iaque. Periodicamente, SCP-666 mudará sua localização dentro da área de confinamento. Isso acontecerá apenas quando não estiver sob observação direta, mas a visualização remota dá a impressão de uma entidade dentro da estrutura levantando-a completamente e movendo-se para sua nova posição. Até o momento, não fez nenhuma tentativa de escapar do confinamento. SCP-666 foi descoberto em 1973 por agentes SCP que vasculhavam as regiões montanhosas com base em relatos de várias pessoas desaparecidas que retornaram da área, dando explicações semelhantes. Buscando abrigo durante o clima severo, os indivíduos encontrariam SCP-666 por aparente acaso. Tendo saído em condições semelhantes, a equipe de exploração também conseguiu descobrir a iurte. Dos 3 agentes presentes, 2 não experimentaram efeitos nocivos. O terceiro entrou em estupor, experimentando alucinações vívidas e murmurando incoerentemente para si mesmo. Após a recuperação da equipe, a iurte foi recuperada e levada para o sítio 73 próximo para investigação posterior. Quando um indivíduo sem histórico de vícios significativos entra na iurte, a iurte permanece dormente e parece não ter efeitos nocivos. O pessoal da classe D sem histórico de abuso de álcool ou narcóticos era capaz de ficar sentado dentro da iurte por dias a fio se recebesse nutrição adequada e relatou uma intensidade maior em seus sonhos. Indivíduos que têm um histórico de abuso de substâncias, no entanto, experimentarão um efeito alucinógeno quando dentro da estrutura. Em todos os casos, os sujeitos relatam estar em um local de suas memórias ou um corolário delas, especificamente um local onde seu vício era mais intenso. Até agora, houve relatos de um banheiro de boate, uma Vanagon Volkswagen 1973, um beco imundo, o cassino redigido em Las Vegas, etc. Um sujeito relatou ter se encontrado em um apartamento sujo com uma prostituta chamada Chloe com quem ele frequentemente se entregava ao abuso de narcóticos. Outro relatou estar em seu próprio quarto com uma configuração de computador significativamente mais intrincada do que a que possuía antes de sua prisão por distribuição de pornografia infantil. Durante essas alucinações, os sujeitos relatam que são confrontados por um indivíduo conhecido como SCP-666. As descrições de SCP-666 variam amplamente de pessoa para pessoa, sem semelhança de raça, gênero ou aparência, além de ser típico para o ambiente. SCP-666 irá satisfazer o sujeito em seus vícios pessoais, embora, no início, tenha uma atitude passivo-agressiva. Conforme o tempo passa, o sujeito é encorajado a se entregar ainda mais, ao mesmo tempo em que é encorajado a parar.
Caso o sujeito demonstre remorso ou um forte desejo de abandonar seu vício, SCP-666-1 lentamente adotará um tom mais genuinamente amigável e continuará as alucinações de tentação com desencorajamento. Aproximadamente 94% dos sujeitos que passaram por essa forma de alucinação até o fim foram diagnosticados como tendo uma remoção quase completa de vícios psicológicos, embora os sintomas físicos persistam por um ciclo natural de abstinência. Se o sujeito ceder das tentações de SCP-666-1, a entidade se torna cada vez mais hostil. Não há um cronograma definido nem grau de indulgência, mas se não for controlado, SCP-666-1 invariavelmente começará a agredir o sujeito e forçar o vício do sujeito sobre ele a níveis de overdose extrema. Se o sujeito não for removido à força de SCP-666 durante esse período, ele morrerá. A causa da morte é típica de seu vício, em que um alcoólatra sofrerá insuficiência renal ou hepática extrema, um usuário de cocaína desenvolverá disritmia cardíaca, um sujeito viciado em videogames ou televisão sofrerá atrofia muscular extrema e problemas de saúde associados a um estilo de vida sedentário, etc. Até o momento, não houve nenhuma conexão clara entre quem irá ou não sucumbir ao SCP-666-1. A hipótese de trabalho é que é simplesmente uma questão de força de vontade e convicção do indivíduo. Todas as tentativas de entrevistar SCP-666-1 diretamente falharam, com a entidade redirecionando a conversa ou se recusando a responder. A única declaração que revela algo sobre sua natureza foi uma única instância de "não somos importantes aqui, isso é tudo sobre você". Isso indica que há várias entidades anexadas ao SCP-666 ou há instâncias adicionais de SCP-666 no mundo. A investigação está em andamento para saber se histórias semelhantes surgiram. Caso outra instância de SCP-666 seja descoberta, ela deve ser transferida imediatamente para o sítio 73. Adendo SCP-666-1 histórias quase idênticas surgiram recentemente em áreas remotas do norte do Canadá descrevendo uma cabana Wendigo. Embora não confirmadas, suas semelhanças apontam para pelo menos uma instância adicional de SCP-666 em geral. Adendo SCP-666-2 registro de entrevista com o sujeito de teste D-14390 sobre experiências em SCP-666, somente áudio.